Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui mais uma vez para falar ali sobre os delírios do mito. A gente já trouxe aqui ontem uma análise de que o Bolsonaro, diferente do que ele está imaginando que será ali perdoado ou que será absolvido, a tendência com a vitória do Trump é que a condenação dele aconteça ainda mais rápido, para que o Brasil mande uma mensagem para o mundo que se lá nos Estados Unidos da América a lei não funciona, aqui funciona. Eu já expliquei para vocês, inclusive, que já tiveram matérias espalhadas pelo mundo inteiro aí, já mostrei para vocês que tiveram instituições, que tiveram universidades e ONGs estudando como é que o Brasil conseguiu estabelecer ali o debate e o embate contra a extrema-direita nos ataques à democracia e como os indivíduos que atacaram o Estado brasileiro no dia 8 de janeiro foram punidos e como outros tantos ainda estão sendo e serão punidos. O Brasil virou, inclusive, referência para o mundo em relação a isso. E aí o Bolsonaro deu uma entrevista para alguns veículos dizendo que agora ele consegue ver um futuro, porque imagina que você vai ter de dar 10 mil passos ou 1000 passos. Você começa dando 1 passo, 10 passos, 20 passos, e que tudo que acontece nos Estados Unidos geralmente reflete no Brasil, ou em algum momento também acontece no Brasil. Então isso dá esperança para ele, que a vitória do Trump pode trazer de volta ali a possibilidade dele ser candidato à presidência da República em 2026, que se tenha perdão aos envolvidos no 8 de janeiro, que se tenha perdão disso, que se tenha perdão daquilo, e disse, inclusive, que vai solicitar ao STF a entrega do passaporte para ele ir para a posse do Trump. E ao ser questionado pelo veículo que ele deu entrevista sobre como é que ele pretendia fazer isso, o que é que ele acharia que daria, ele disse que iria pedir e que quem é que se negaria a atender a um pedido do homem mais poderoso do mundo. Deixa eu lembrar aqui pro mito aí, né, que está com seu passaporte, inclusive carimbado, mas para ir lá para Papuda e não para ir para os Estados Unidos da América, que o que tende a acontecer com ele é algo muito mais severo do que ele mesmo imagina. Por quê? O doutor André Rodrigues, que é diretor da Polícia Federal, né, que é chefe da Polícia Federal nesse momento, falou que não muda em absolutamente nada, não interfere absolutamente nada a eleição do Trump em relação às investigações que a Polícia Federal tem conduzido. Palavras do doutor André Rodrigues aqui, ó. Interferência ou influência zero. O Brasil tá aqui, ó. O Brasil é um país soberano, a justiça brasileira é independente e a Polícia Federal trabalha com autonomia investigativa. As chances que o Bolsonaro tem, inclusive, de receber esse passaporte da Polícia Federal, atendendo ali o pedido feito ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, é zero. E por que eu tô falando que é zero? Porque algumas semanas atrás veio a público que o Valdemar da Costa Neto tinha feito um pedido à justiça para que devolvessem os valores que foram apreendidos na casa dele, para que se devolvessem passaportes dos envolvidos e para que fosse permitido que ele voltasse a ter contato com o Bolsonaro e com outros investigados. O doutor Paulo Gonet Branco, procurador-geral da República, se manifestou dizendo, em outras palavras, o seguinte: a gente não vai devolver, porque além de existir o risco da fuga, pela quantidade de provas que a Polícia Federal já tem contra vocês, existe também a necessidade de manter vocês afastados para que não combinem versões e também que o recurso, os valores que a gente apreendeu de vocês, tem de ficar apreendido aqui para poder ressarcir os prejuízos causados por vocês e que a organização criminosa que em tese vocês fariam parte foi preponderante para o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Até mesmo os ministros do STF, ao serem consultados, inclusive, por vários portais, porque existe meio que um masoquismo, né, da imprensa brasileira. O Bolsonaro tem de ser punido, ele não pode ficar impune pelo que aconteceu com ele. Trump é eleito. Vocês vão punir Bolsonaro? Agora que o Trump foi eleito, vocês vão fazer alguma coisa? Não tem como liberar o mito, não. Nós estamos aqui porque a gente precisa que o mito seja liberado. É praticamente isso que a mídia está tentando dizer. E aí a mídia correu pro STF para saber, e aí, o que é que vocês acham que vai acontecer? Vai ter punição em relação ao Bolsonaro? Não vai ter punição? Vai ter perdão? E o STF diz que vê ali zero efeito de influência do Trump nas decisões tomadas pelo Brasil. Pelo mesmo motivo que o doutor André trouxe, o Brasil é um país soberano, a justiça brasileira é independente. E tem um caso do doidinho dos foguetes agora, né, do Kiko dos foguetes, como o pessoal brinca, que é o Elon Musk, que tentou bater de frente com a justiça brasileira, disse que não faria isso, que não faria aquilo, usou Folha de São Paulo, usou Michael Schallenberg, usou Glenn Greenwald, usou isso, usou aquilo e não conseguiu frear as investigações contra os golpistas do 8 de janeiro e nem conseguiu fazer com que o Twitter não cumprisse a lei. Tanto que o Twitter ficou fora do ar no Brasil por mais ou menos 2 meses, só voltou ao ar depois que cumpriu a lei brasileira,
cumpriu as decisões judiciais emitidas ou emanadas, né, como vocês queiram falar, pela lei brasileira, pagou as multas aplicadas à plataforma e constituiu representantes legais no Brasil. Então, respondendo ali a fala do Bolsonaro, né? Que o STF não iria negar. Olha o que ele falou aqui textualmente, né? Vão falar não para o cara mais poderoso do mundo? Bom, a justiça brasileira falou não para o homem mais rico do mundo. Até porque na Constituição brasileira, Bolsonaro, todos são iguais diante da lei. É claro que aqueles que têm mais dinheiro conseguem, às vezes, postergar uma condenação, conseguem postergar uma responsabilização legal. Por quê? Porque como tem dinheiro para pagar advogado, consegue utilizar tudo aquilo que é direito seu garantido na lei. Entre esses direitos, que a gente já citou aqui algumas vezes, está o direito da presunção da inocência, contraditória e ampla defesa, o que compõe o famoso devido processo legal. Mas para quem acha que não terá punição, esse é o discurso que a extrema-direita adora. No livro Como Funciona o Fascismo, em um dos capítulos, o autor explica que uma das principais ações que os fascistas têm é descredibilizar as instituições. Foi assim que aconteceu, por exemplo, o impeachment da Dilma em 2016, foi assim que a Lava Jato ganhou a força que ganhou, foi assim que se teve ali colocado em prática o ódio que se tem até hoje contra algumas instituições do Estado Democrático Brasileiro, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, porque o fascismo quer descredibilizar as instituições da democracia. Carlito, mas eu discordo de algumas decisões do STF, eu acho que poderia ser assim, eu acho que poderia ser assado. Nem toda a decisão tomada pelo STF ou pela Justiça a gente vai concordar, é normal. Mas a gente não pode atacar a democracia brasileira, atacar a justiça brasileira como fazem os fascistas. Porque, por exemplo, muita gente duvidou que o Daniel Silveira seria preso, está preso. Muita gente duvidou que teriam golpistas presos, vários condenados e vários presos. Mauro Cid foi preso, Anderson Torres foi preso, Silvinei Vasquez foi preso e tantos outros serão presos e muita gente duvidava. Gabriel Monteiro foi preso, Roberto Jefferson foi preso, a dona Fátima de Tubarão agora, né, teve o pedido ali para cumprimento da sua sentença. Então a gente precisa respeitar o Estado democrático de direito, pode até discordar, faz parte da democracia discordar também, tá? A gente não precisa concordar com tudo, você pode discordar agora, claro, de forma democrática, mas respeitando sempre a coisa pública. E Bolsonaro, meus amigos, não terá o passaporte dado para ele de volta, por quê? Teve o fato que a gente lembra agora, que teve em fevereiro desse ano, que ele foi para a Embaixada da Hungria, né? Isso ali poderia configurar um acordo de ele tentar ali um salvo-conduto para a Hungria, ou ele pode fugir para outro lugar. Eu até comentei aqui em alguns lugares, né, que o Bolsonaro pode tentar fugir do Brasil. É a única maneira de ele não ser responsabilizado pelos crimes dele, tá? É ele tentar fugir do Brasil. E aí algumas pessoas falaram, Carlito, mas para fugir do Brasil precisaria de passaporte, né? Não necessariamente. Para ele fugir para algum país da América do Sul aqui, por exemplo, ele só precisa da identidade dele. Pode entrar lá, solicitar asilo político e depois solicitar asilo político em outro país parceiro. Pode solicitar asilo político, por exemplo, nos Estados Unidos da América, ao governo Trump. Pode solicitar asilo político ao Viktor Orbán na Hungria. Pode solicitar asilo político em outro país aliado do governo do Bolsonaro, né, ou do próprio Bolsonaro, quando ele foi presidente do Brasil. Então, existe a possibilidade de fuga do Bolsonaro. Isso é dito, inclusive, também lá na decisão tomada pelo Dr. Paulo Goné Branco. Não só a fuga do Bolsonaro, né, mas a dos envolvidos ali nessa organização criminosa que fomentou o golpe do 8 de janeiro. Então, esse recado aqui é pra gente, especialmente no nosso campo. Parem de propagar a ideia que Bolsonaro não vai ser preso, que agora que o Trump foi eleito não vai dar em nada, porque o Brasil não é os Estados Unidos da América, meus amigos. Aqui no Brasil a lei funcionou para os golpistas do 8 de janeiro. Uma das promessas de campanha, inclusive do Trump agora em 2024, é que se ele fosse eleito ele perdoaria os criminosos do 6 de janeiro. Aqui no Brasil isso jamais aconteceria, porque isso seria inconstitucional. Prova, Carlito, que é inconstitucional? O STF revogou o salvo-conduto dado pelo Bolsonaro ao Daniel Silveira, deputado federal bolsonarista que cometeu crime contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o STF e contra a democracia brasileira. Então vamos sim continuar esperando que a lei seja cumprida. A gente tem visto aí movimentação de alguns parlamentares ligados à esquerda cobrando o Dr. Paulo Goné Branco. Já se tem também informação de que a Polícia Federal vai concluir alguns relatórios este mês. Novas provas foram recuperadas ali, 2 aparelhos eletrônicos do Mauro César Cid. E a tendência é que o Dr. Paulo Goné Branco apresente a denúncia contra o Bolsonaro
ainda no final desse ano, não só contra o Bolsonaro, né? Contra o Bolsonaro, contra alguns ministros do seu governo, contra o Valdemar da Costa Neto. E aí, para todos aqueles que duvidavam que a lei seria cumprida, depois a gente vai voltar aqui e vai falar que ela vai ser cumprida porque ela tem sido cumprida pro Daniel Silveira, ela tem sido cumprida pro Deltan Dallagnol, que está afastado, inclusive, da vida política porque perdeu o mandato, que foi enquadrado na lei da ficha limpa. Ela foi aplicada pro Gabriel Monteiro e ela tem sido aplicada para várias outras pessoas. A gente não pode cair na mesma narrativa da extrema-direita de descredibilizar as instituições do Estado Democrático. Por quê? Tem uma pauta, por exemplo, que está no próprio livro que eu citei aqui também, né, Como Funciona o Fascismo, que é descredibilizar também as eleições. E eu vi nesse ano agora de 2024 partidos de esquerda defendendo voto nulo, voto branco ou abstenção. Isso é uma pauta que favorece a extrema-direita. São eles que pregam a não credibilidade do sistema eleitoral, a não alternativa fora daquele grupo que eles querem e que votar em tese não muda nada. Como é que partidos que fazem política institucional defendem voto branco, nulo ou abstenção? Isso é a derrota do nosso discurso frente ao interesse do discurso da extrema-direita. Então não caiam nessa balela, tá? A eleição do Trump muda absolutamente nada em relação à situação do Bolsonaro, mas claro que muda muita coisa em relação à extrema-direita. A extrema-direita que estava em vias ali, quem sabe, de ir para a UTI e aguardar desligar os aparelhos ali em 2026 ou 2028, como a minha previsão traz, né? Eu acredito que a extrema-direita perderá força entre 2028 e 30, objetivamente no Brasil, né? Claro que no mundo a gente tem características distintas, mas com a eleição do Trump eles passam a ter um novo fôlego. Por quê? Porque o Trump tem muito dinheiro para ajudar a financiar e organizar a extrema-direita global. Mas isso não quer dizer que a figura do Bolsonaro vai ser beneficiada, ele, pessoa física, com a eleição do Trump. O movimento do bolsonarismo, que é uma vertente da extrema-direita no Brasil, este sim vai ser beneficiado de alguma maneira, porque vai se ter uma pressão maior no Congresso Nacional nesse momento por parte dos bolsonaristas, mas o STF não está nem aí para o que o bolsonarista acha sobre o que deve ser feito ou não deve ser feito dentro da lei, porque o que tem de ser feito é o que a lei estabelece. Mas eu queria a sua opinião. O que é que você acha de tudo isso? E se você acha que alguém na justiça brasileira vai ter a coragem de dar o passaporte para o Bolsonaro para que ele possa fugir para os Estados Unidos da América? Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like e até o nosso próximo encontro amanhã. Tchau!